Bom, nós estamos aqui em plena série, a nossa série, a sétima igreja. A sétima igreja. E aí eu vou contextualizar para vocês de novo, né? Eu disse para vocês que vai ser uma série diferente, porque eu sempre faço uma série e a cada sábado vou... Se são 3 sábados, em 3 sábados eu termino. Se são 2, em 2 eu termino. Mas dessa vez, essa série vai varar os sábados. Então, você sabe que eu tenho 2 igrejas, aqui o Parque das Águas. Então, eu vou pregar aqui. Quando eu for para lá, dá uma pausa, depois eu volto aqui, continuo a série e vai até o fim, né? Quando acabar, acabou. Mas eu quero contextualizar. Primeiro, o texto no qual a gente está meditando é Apocalipse, capítulo 3. Vamos para lá? E a sétima igreja, porque Apocalipse começa, se você se dedicar em casa a ler Apocalipse de 1 a 3, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Primeiro que Deus começa dizendo, eu vou fazer um resuminho agora no começo para a gente continuar, tá? Para contextualizar para aqueles que não estavam no sábado passado. Você começando a ler o Apocalipse, primeiro Jesus vai dizer que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, ao contrário do que muita gente pensa, porque pensa que o Apocalipse é um livro velado, mas Apocalipse é um livro revelado, onde Jesus, através do qual Jesus se revela, né? E aí Jesus morre e começa agora a história da igreja cristã. E Jesus, na sua infinita sabedoria, escolhe 7 igrejas da Ásia, né, para representar a igreja cristã ao longo da história, em todos os tempos. Então você vai ver que as 7 igrejas, primeiro, elas têm características, todas elas têm características nossas. Jesus tem elogios, ele tem conselhos a dar, né, admoestações. Porém, quando a gente olha a história da igreja, desde o início até hoje, a gente vê que cada igreja dessa se encaixa num período da história da igreja cristã. Ou seja, do mesmo jeito, eu falei para você sábado passado, que a estátua do Nabucodonosor representava desde Babilônia, que era a cabeça, até os pés da estátua, parte de ferro, parte de barro, e os pés são o tempo no qual a gente está vivendo, a última parte da estátua, assim também nas 7 igrejas, a 7ª igreja é a última igreja da história do cristianismo. E nós estamos vivendo nesse período. A igreja de Laodiceia. E como Jesus diz que ele está escrevendo a mensagem, pedindo para João entregar para o mensageiro da igreja de Laodiceia, e eu vesti a carapuça e entendi que eu sou um desses mensageiros, porque eu sou o pastor dessa igreja, eu me senti responsável de compartilhar essa mensagem com vocês, porque é uma mensagem do próprio Jesus, mandada através dos tempos para nós hoje, para você e para mim hoje, nós que vivemos hoje. Então você e eu podemos dizer, hoje eu estou ouvindo uma mensagem que Jesus enviou diretamente para esse grupo de pessoas. E você pode já começar a pensar nesse mundo que a gente vive, no meio de tanta confusão, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, de tanta informação que a gente recebe, o que a igreja cristã, o que o cristianismo representa, o que ele foi através da história e o que ele é hoje. E Jesus, sabendo como tudo seria hoje, manda uma mensagem direta para nós. E ele começa se apresentando. Por que se apresentando? Filho, presta atenção, eu tenho uma coisa para falar para você. E eu quero que você se lembre quem sou eu, hein? Lembra quem sou eu? E ele diz, eu sou o Amém. Eu sou o Deus verdade. Eu sou digno de confiança. Então presta atenção, porque eu sou digno de confiança. E ele diz, o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Por que testemunha fiel e verdadeira? É porque ao ler a carta de Laodiceia, de Jesus para nós, para a igreja de Laodiceia, a gente vai perceber que Jesus vai dizer que você e eu
cristãos que vivemos nesse tempo, nós temos a respeito de nós mesmos uma impressão falsa de nós. E você deve se lembrar que eu falei do espelho, né? O espelho mentiroso que tem na casa da minha sogra. E ele é mentiroso porque quando a gente olha para ele, a gente está mais magro do que a gente é de verdade. Maravilhoso aquele espelho, mas é mentiroso, né? E Jesus está dizendo, Laodiceia, presta atenção, porque você tem um espelho mentiroso na tua casa. Você está caindo aos pedaços, mas você olha para ele e diz assim, puxa, eu estou bem, hein? Olha, não é o que você gosta de ouvir? Para minha idade eu estou muito bem. Quando alguém chega e diz assim, uau, mas você tem tudo isso de idade? Mas não parece? E aí você ganhou o dia já, é ou não é? Mas Jesus está dizendo o contrário. Ele está dizendo, olha, presta atenção, porque o conceito que você faz de você mesmo não é o que eu tenho de você, mas é a minha opinião sobre você que vale. Eu não sei se eu vou lembrar agora, mas essa música última que nós cantamos, Menina dos Teus Olhos, como é? Saiba que... não vou lembrar as palavras direitinho. Teu valor está aquilo no que eu digo de você. Teu valor está naquilo que eu digo, que eu penso de você. E a música vem dizendo, você é menina dos teus olhos. Sim, é esse Deus amoroso. Ele está dizendo, eu sou esse Deus que estou falando para você. Mas sabe, eu quando era garoto, pequenininho, e depois de ouvir tanto não da minha mãe, um dia muito bravo eu pensei comigo, se um dia eu for pai, eu nunca vou dizer não para o meu filho. Pode rir à vontade, porque você sabe que é impossível. Porque amar o filho não é não dizer não para ele, né? Até nesse ministério infantil da minha esposa, aí um dia eu escrevi uma música que é a música do não, né? Então é a música do não, e dizendo exatamente isso, né? Quer dizer, eu não gosto de ouvir não, mas quando alguém vem brigar comigo, eu digo não, não é? Quando alguém vai fazer comigo alguma coisa que eu não gosto, eu digo não. Eu não gosto de ouvir, mas eu preciso dizer. Não é verdade? E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando, presta atenção no que eu vou dizer para você sobre você. Porque você está andando aí iludido, pensando que está tudo bem, que você está bem. Mas eu tenho um segredo para te contar. E eu vou falar com muito amor e com muito carinho. A gente faz isso com os filhos muitas vezes, né? Principalmente quanto mais velhos eles vão ficando. Porque filho não deixa de ser filho até o dia que os pais morrem. E pai não deixa de ser pai até quando ele morre. Então, em um momento ou outro, mesmo que os filhos sejam adultos, mesmo que eles sejam pessoas muito inteligentes, num momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, vai chegar um momento que você diz, opa, estou notando isso, estou notando aquilo. E você vai esperar um momento, vai orar a Deus. Prepara aqui as condições ideais, né? E aí quando chega aquele momento, você sente, está só você e ele, você diz, filho, você é tão maravilhoso, você é tão bom, você é tão isso. Eu só queria te dizer uma coisinha. Com todo o cuidado do mundo, você fala, né? E o filho inteligente é aquele que ouve e que não se magoa, e que não fica contrariado, e que entende que uma mãe, um pai cheio de amor estão trazendo um conselho que é para o bem da vida dele, né? É isso que Jesus está fazendo. E é por isso que às vezes incomoda a gente, porque nem sempre a gente quer ouvir coisa assim, né? Então ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. É a minha opinião sobre você que interessa. Mas presta atenção. Embora eu vá repreender você, embora eu vou trazer para você uma advertência, embora eu vou chamar a sua atenção nisso aqui, eu estou fazendo com muito amor. E se você por acaso se sentir destruído, se sentir um nada, se por acaso depois de eu dizer tudo isso aqui, se olhar para você e dizer, eu sou miserável, não sirvo para nada, depois de tanto tempo ainda eu estou aqui patinando e patinando, não cresço espiritualmente, eu estou destruído. Aí ele diz assim, não esquece que eu sou o princípio da criação de Deus. Fui eu quem criei tudo, mantenho tudo. E eu sou capaz de recriar você, se você precisar. Estou aqui.
Sou teu pai ainda igual. Sou eu que vou te encontrar lá no meio da estrada, quando você se sente sem valor, perdido. Sou eu que fico te esperando. E aí ele começa a falar. A primeira coisa que ele fala são aquelas palavras que ficam ecoando no ouvido da gente. Eu te conheço. Palavras duras, né? Eu te conheço. Sei quem você é. Não adianta fingir. Não adianta se justificar. Não adianta tentar melhorar as coisas ou maquiar as coisas. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei lá no íntimo quem você é. Eu sei no que você pensa. Uau! De vez em quando você não pensa alguma coisa, você diz assim: o senhor está ouvindo aí, Deus, que eu estou pensando? Que vergonha. Já pensou isso? Ou quem sabe você pensou e diz: não vou nem pensar em Deus. Deus me livre de pensar nele. Eu sei seus pensamentos. Não tem como esconder nada de mim. Não tem como fingir. E ele diz: e sabe qual é um dos teus maiores problemas? É que você não é frio e você não é quente. Você é morno. Para quem gosta de futebol, né? O que é morno? Morno é uma bola que bateu na trave. Entende? Ela não foi para fora, ela também não entrou no gol. E quando uma bola bate na trave, o que a torcida em uníssono faz? Qual a reação? Que som eles emitem? Quase. Quantos pontos vale uma bola na trave? Nada. Nada. Porque ela foi na trave. Não entrou no gol. Jesus está dizendo exatamente isso. A tua vida é um negócio que não contribui em nada. Nem para você e nem para as outras pessoas que estão ao teu redor. Porque você é morno. Você não é frio e você não é quente. Porém, o outro problema de Laodiceia é que ela se acha quente, porque ele diz assim: porque você diz, eu sou rico, abastado, eu não preciso de nada, ou seja, eu estou bem, eu me sinto quente, eu sei que na igreja tem gente morna, e na igreja tem gente fria também, mas os frios, a maioria deles está lá fora, e tem muito morno lá fora também, mas eu não, eu estou bem, eu não preciso de mais nada. E sabe que a pior situação de todas é a situação de quem pensa que não precisa de mais nada. Porque ele erra sozinho, erra de cabeça, ele não precisa de remédio, e ele não precisa de médico também, porque ele está bem. Então, quando ele descobrir que ele tem alguma coisa, aí vai se dar muito mal, não vai ser legal. Então Jesus diz: você é morno. E sabe que eu estava pensando, né? Depois de 39 anos de ministério, né? Esse ano é o meu 39º. Eu estive pensando e olhando. Eu digo assim: sabe que existem 2 tipos de mornos, pelo menos que eu vejo, né? 2 tipos de mornos. A primeira coisa, a mais assustadora. Deixa eu te propor uma outra coisa antes. 2 filhos. Um deles sai de casa, mas ele quer sair levando o dinheiro do pai. Ele quer romper com o pai, porque já não aguenta a casa do pai, as ideias do pai. Ele não aguenta ouvir os conselhos do pai. Ele também não gosta da religião do pai, porque ele já cresceu e já entendeu que ele não quer aquela religião. Porque o pai, coitado, o pai acredita naquilo. Alguém convenceu o pai. Meu pai, ele é uma pessoa boa, coitado. Ele acredita que aquilo é salvação. Mas eu não acredito mais. E eu quero sair, eu quero desesperadamente sair da casa do pai. Mas eu quero sair com o dinheiro do pai, com a bênção do pai. E ele, sem pensar no pai, sem pensar na tristeza que ele vai causar no pai, sem pensar no desgosto, sem ter nem saudade do pai, com a cara lavada, ele vai e pede para o pai o dinheiro dele e vai embora, simplesmente. E deixa o pai lá chorando, desesperado, esperando o dia em que aquele filho vai voltar, se é que ele volta.
Mas lá na casa ficou um outro filho. Aquele outro filho não abandonou o pai. Aquele filho não abandonou a casa do pai. Aquele filho não abandonou a religião do pai. Aquele filho trabalhou com o pai de sol a sol, ombro a ombro. Aquele filho defendeu a fazenda, os bens do pai e defendeu a religião do pai. Aquele filho fez tudo o que um filho deve fazer. E ele permaneceu no lar. O primeiro filho é frio, morno ou quente? O que saiu de casa. O que ele é? Frio, morno ou quente? Concordo. O segundo filho é frio, morno ou quente? Filho, frio, morno ou quente? É interessante. Os mornos permanecem na casa do pai. Eles não saem da casa do pai. E é por isso que Jesus diz assim: você é morno. Ele está falando com o filho que ficou em casa. Ele está falando com a igreja dele. Ele está falando com os cristãos, aqueles que se chamam pelo nome dele. Porque os mornos não saem da casa do pai, e a casa do pai está cheia de gente morna. E tem mais: os mornos vivem trabalhando para que os frios que foram embora voltem. Mas eu vou dizer um negócio para você, hein? É ruim viver no meio dos mornos. E é por isso que alguns frios também não voltam. 2 tipos de mornos eu imaginei. Eu vi, eu enxerguei nesse tempo todo de ministério. Primeiro, é o morno que ficou em casa, esse do qual eu falei. E esse que diz assim: eu não vou abandonar o meu pai. Mas para ele, não abandonar o pai é trabalhar sol a sol, é trabalhar ombro a ombro, é seguir todas as normas da casa do pai, é seguir a religião do pai. Mas ele nunca teve a religião dele. Ele nunca serviu por amor. Por isso, quando o outro filho voltou, ele disse: pai, o que é isso, pai? Está fazendo uma festa para esse camarada que abandonou o Senhor? Olha eu aqui. O Senhor nunca matou um cabrito para mim, pai. Eu fiquei aqui. E aí ele começa a fazer a lista de tudo que ele fez, as obras dele, não é? É isso que a gente apresenta para Deus, é isso que a gente pensa quando pensa em religião. Aquilo que eu faço, o meu esforço. Deus, quantas vezes eu não visitei os doentes, eu não curei as pessoas, não é? O que vão dizer os mornos para Jesus quando ele voltar? Fizemos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, visitamos os doentes, os presos, as obras. Pai, eu não saí da tua casa. E o pai diz: filho, só tem uma coisa que você não entendeu. Você não entendeu que você não é meu empregado. Você não tem que seguir as normas, você não tem que seguir as regras, você não tem obrigação. Eu quero o teu amor, filho. Eu quero que você entenda que você é filho e você não é empregado. Mas você se sente como empregado. Como é que você me pede um bezerro, um cordeiro, se todos os bezerros e cordeiros daqui são teus? Você é dono, você é filho, você é proprietário. Eu quero que você me siga, que você fique comigo por amor e não por obrigação. Entende? Esse é um tipo de morno. E esse tipo de morno, ele se sente quente. E ele acha que ele não precisa melhorar em nada. Quem precisa melhorar é o outro. É o morno. E a pior característica do morno, ou o maior fator que indica que alguém é morno, é ele pensar que ele é quente. Entende? Você acha que é quente? Maravilha, você já sabe que é morno então. Tem o outro tipo de morno, que eu disse que são 2 tipos. Eu enxergo 2. O outro tipo de morno é o que fica na casa do pai e ele diz: Jesus fez tudo por mim. Eu sou salvo pela graça. E é mesmo. Eu não tenho que fazer obra nenhuma. E é mesmo.
Não adianta fazer nada para se salvar. A salvação é de graça. E ele diz assim: por isso Jesus me aceita do jeito que eu sou, e aceita mesmo do jeito que é. E ele diz: e eu não tenho que crescer em nada. E aí o pai diz: como não tem que crescer? Você é morno, porque você acha que você não precisa de mais nada. Você já chegou na plenitude. Jesus já fez tudo. E esses mornos, um acusa o outro dentro da igreja, sabe? Esse aqui, o último que eu falei, acusa os outros dizendo: tá vendo? Só segue regra, só segue norma, só pensa nisso, só pensa na lei, só pensa nas normas da igreja, só pensa nisso. E o ser humano esqueceu e está o tempo todo acusando o outro morno. Agora aquele outro tipo de morno olha para esse aqui e diz: isso é cristianismo? Olha aí. Olha a vida que leva, olha a roupa que veste, olha as coisas que come, que toma, olha os lugares que frequenta, e um fica reparando na vida do outro e se acusando. E esses dois trabalhando para que o frio volta para dentro de casa. Mas o frio olha e diz assim: eu vou voltar para aquele lugar ali? Que lugarzinho ruim da gente estar, né? Que lugarzinho ruim da gente estar. Aí Jesus olha para a gente e diz assim: filho, filha, eu conheço você, e eu sei que você é morno. E quando eu vejo você morno assim, isso me causa uma coisa, é involuntário, vômito é involuntário. Involuntário. Você já pensou alguma vez, você começou a passar muito mal, diz: ai meu pai, não quero vomitar, não quero, você não tem remédio, não tem nada para te ajudar. Você diz: não vou, e por você ter decidido, você não vomitou. E eu estava pregando aqui de manhã e lembrei de um voo, que foi o voo mais atrapalhado que eu já fiz, mais chacoalhado, que chacoalhou muito. A gente estava indo, isso faz muitos anos, estava indo para Curitiba, mas aquilo, antes de chegar, uns 20 minutos antes, começou a chacoalhar, e não parava, sabe? E assim, de repente, caía, e vai. Olha, aquilo começou a chacoalhar tanto. Aquela ainda era a época que tinha um saquinho de vômito na frente de cada banco ali, né? De cada um. E aí, todo mundo se segurando, mas eu não pensei isso. Eu achava que era só eu me segurando. E eu me segurando ali e tal, que de vexame que eu vou dar, eu não quero vomitar. Até que o primeiro começou a vomitar. E foi só o primeiro. Depois veio assim, vou te dizer, era um coral, tinha soprano, tinha tudo, era em todos os tons, sabe? Era desse jeito o negócio. Olha, mas foi mais de 10 pessoas, entendeu? Que eu me lembro assim, ouvindo aquilo. Ninguém quer fazer isso, é involuntário. Jesus está dizendo assim: esse jeito que você é, e você se chama de cristão, e você pretende pregar o evangelho ao mundo através do que você fala. Aí você vê uma pessoa, você já quer logo pegar a Bíblia e meter a Bíblia nela e dizer assim: olha, porque a doutrina certa é essa doutrina, essa doutrina, essa doutrina. Mas a pessoa está olhando para você, entende? Está olhando para você. E aí Jesus diz assim: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Me faz passar mal olhar para você e ver quem você é. Eu não sei aonde você se encaixa nessa história toda aqui. Eu sei aonde eu me encaixo. Eu acho que essa é uma grande coisa para a gente descobrir, né? E eu sei, sabe, tem vários sermões que eu prego e eu já vejo nos olhinhos das pessoas pensando: que pena que fulano não está aqui, né? Oh, meu Deus do céu. E cadê você nessa história? Você já está pensando no fulano? Jesus está falando, é para você que eu estou falando. Por misericórdia, se encaixa nessa coisa aqui, porque é com você, porque você olha para você, se exclui da situação, você diz assim: eu estou bem, mas fulano está lá fora. E uma vez eu ouvi de um psicólogo, né? Ele diz assim: nós não aprendemos. Porque a gente tem filho fora da igreja e a gente diz assim: puxa, se pelo menos ele tivesse sentado aí na igreja,
mesmo que não tivesse quente, mesmo que tivesse morno, sabe? Mas sentado no banco da igreja aí, ouvindo as músicas, quem sabe participando, né? E aí Jesus diz assim: quem me dera você fosse frio ou quente. Mas você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Quem dera fosse frio ou quente. Mas qual é o melhor? É o frio ou o quente? O melhor é o quente. E por que frio? Porque frio ainda é menos pior do que morno. E o psicólogo falou: a gente ama os nossos filhos morninhos e a gente não suporta vê-los frios. Mas Jesus fala: antes você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. E ele falou assim: melhor frio do que morto. Você consegue viver com isso? Com essa ideia? De que é menos pior? Mas por que isso? É porque o frio, andando no caminho dele, vivendo a vida dele, passando os eventos da vida dele, o frio, um dia ele deu ouvidos à voz do Espírito que falava com ele desde antes dele sair da casa do Pai. E aquela voz falava, ele rejeitou aquela voz, ele cuspiu naquela voz, ele fechou portas e portas para a voz ficar mais fraca. Mas um dia na vida dele, no caso do filho pródigo, quando ele estava lá no fundo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas no caso de outros, quando está rico, mas está vazio. No caso de outro, quando está doente. No caso de outro, quando está muito feliz, mas está vazio também. Mas ele, de repente, ele dá voz ao Espírito. E Jesus usa o termo assim: caindo em si, disse. Caindo em si assim, abriu o ouvido para a voz do Espírito. E ele disse: queria tanto voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para você que a casa do Pai não é esse lugar aqui. Não é um lugar físico. A casa do Pai é onde você consegue se aproximar dele na sua intimidade. Aqui também é casa de Deus. Você entende o que eu estou falando? Voltar para a casa do Pai é voltar para a intimidade com o Pai. Voltar para a casa do Pai é restabelecer o seu relacionamento com o Pai. E Jesus diz para Laodiceia lá no fim: arrependa-se. Laodiceia tem que se arrepender. De quê? Se arrepender de quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele está batendo na porta do quê mesmo? Do coração de quem? De quem? Ele está batendo na porta do meu coração. E Laodiceia tem que se arrepender de deixar Jesus do lado de fora do coração. Você tem que se arrepender de deixar Jesus do lado de fora. Porque ele fica batendo e batendo e batendo e chamando. Mas ele ainda está do lado de fora, você entende? Porque quando ele entra, você não precisa nem falar de Jesus mais. As pessoas vão perguntar para você: quem é esse Jesus que habita em você e que faz de você essa pessoa que você é? Quando Jesus entra, muda a tua casa, muda o teu relacionamento, muda a tua vizinhança, muda o teu ambiente de trabalho. E essa pregação é a pregação que Jesus espera de você e de mim, entende? Não as doutrinas que a gente está pronto a despejar, mas é aquilo que vai no coração. Porque Jesus tem um alvo para nós. O alvo é esse aqui. Paulo diz lá em Efésios 4, de 13 a 16. O alvo é: até que todos cheguemos à unidade da fé,
e ao conhecimento do Filho de Deus. Só tem jeito de conhecer o Filho se a gente deixar ele entrar em casa. Até que cheguemos a sermos pessoas perfeitas. Até que a gente chegue à medida da estatura completa de Cristo. Entende? E o nome disso é santidade. Santidade. Santidade, o ser mais santo que existiu nesse mundo foi Jesus. E quando você pensa em Jesus, qual é a palavra que te vem na cabeça? Qual é? E diz: sede santo como eu sou santo. Você pensou em Jesus. Que palavra vem na tua cabeça? Pode falar. Amor. Amor. À medida em que você vai ficando mais santo, o teu amor vai se aperfeiçoando. E à medida da estatura de Cristo, é quando esse amor se torna pleno, perfeito, completo na sua vida. Porque o fruto do Espírito é amor. Esse é um fruto. É uma laranja que tem vários gomos, sabe? As outras características são os gomos desse fruto chamado amor. A perfeição, a estatura de Cristo é a perfeição do amor na sua vida. E como que deveria ser uma igreja? Onde Cristo habita no coração das pessoas, a ponto de torná-las santas, perfeitas em amor. Em amor. Onde a gente consegue olhar para o outro, desejar o bem dele. Quando ele nos agrada, ou quando é indiferente, ou quando ele está triste, ou quando ele está caído. Porque é assim que Jesus olha para a gente. Se arrependa de deixar Jesus do lado de fora do coração. Porque ele se aproxima de você com muito carinho. Ele espera o momento certo e diz hoje: filho, você é tão maravilhosa. Você é a menina dos meus olhos. Eu dei a minha vida por você e daria 1 milhão de vezes. Mas eu tenho que te dizer uma coisinha. Você é morna. Você parece, mas não é. Você é um ponto nulo, você é uma bola na trave. Você é morno. Se você deixar que eu entre no seu coração, e é só você que pode fazer isso. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Prepara a mesa. Sabe aquela louça que você ganhou no teu casamento, que você não usa para nada, fica a vida inteira guardada? Usa ela hoje. Prepara a mesa. Põe tuas melhores xícaras, teus melhores pires, teus pratinhos melhores. Porque a gente vai fazer uma festa aí dentro. Vai ser uma festa gostosa. Esse é Jesus falando com você e comigo em Laodiceia. Esse é Jesus se aproximando de nós. E o que é ser quente? Ainda vai chegar esse momento da gente falar o que é ser quente. Nesse momento importa a gente reconhecer que é morno. E abrir a porta do coração. E deixar Jesus trabalhar. Eu queria fazer um convite à indignação hoje. Eu quero fazer um convite para que você fique indignado na presença de Deus. Indignado com você mesmo. E num momento onde esteja só você e Ele, você abre o coração e diz: Senhor, estou indignado comigo mesmo. Porque nesse momento da minha vida eu reconheço que ainda eu não passei do chão. Eu ainda sou uma criança, eu ainda sou vazio. Eu ainda não amo. Estou indignado comigo mesmo, Senhor. Me dá forças, porque eu quero abrir essa porta, mas ela me parece pesada demais. E se você se indignar com você mesmo, Ele vai te dar força. E você vai abrir.
Você já pôs a mesa, não pôs? Já preparou para ele, não preparou? Vai ter festa. Porque ele se aproxima como pai, ele diz assim: não foge de mim, não finge. Eu conheço você desde quando você nasceu, sabe? Eu lembro de todas as coisas da vida. Eu lembro cada palavra que você falou comigo em oração. Eu lembro tudo. Eu vou te amar para sempre como meu filho. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e correndo o abraçou. E o beijou. E aquele discurso: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. E o pai vem com a capa, com o anel. Esse meu filho tinha se perdido e foi achado. A boa notícia é que a gente tem na Bíblia gente que era frio e que se salvou, se converteu. A gente tem quem era morno e que se converteu. A gente tem de tudo e Deus deixou lá para a gente saber: é possível. Ouve a voz de Deus falando com você. Ouve Ele declarando para você o que você é para Ele. Entende quem Ele é para você. Que Ele lembra de cada detalhe da sua vida. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Ele lembra até da primeira oração que você fez, cada palavra. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Canta com a gente. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre
sempre vou te amar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já demonstrou esse amor tão grande lá na cruz do Calvário. O Senhor deixou o céu e veio aqui por nossa causa, Pai. O Senhor já provou quem o Senhor é. O Senhor já provou o seu amor. Nós é que somos filhos rebeldes, Pai. Mas nós não queremos ser assim. Queremos essa plenitude de Cristo em nós, Pai. Precisamos, antes de tudo, de indignação, de não conformidade com quem nós somos, com quem temos sido, Pai. Precisamos dessa intimidade com o Senhor, desse amor florescendo através dos nossos poros, dos nossos atos, mais do que das nossas palavras. Nos dá força, Pai. A gente sabe que é só abrir a porta do coração, mas é tão difícil, Senhor. O Senhor que é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, nos dá força, Pai. Porque se nós abrirmos a porta, milagres vão acontecer na nossa vida, na nossa família. Obrigado, porque o Senhor não esquece de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.